O vídeo começa com o caçador de interesseira Nate, que aborda essa moça em frente à sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela parece estar bem. A mulher pergunta se ela o conhece e ele responde que está prestes a conhecê-la. Ele pede para falar com ela bem rapidinho, mas ela responde dizendo que tem namorado. Sejam muito bem-vindos ao Lorde TV. E se você já é um grande amigo aqui do nosso canal e gosta de vídeos como esse, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e deixe aquele like sensacional. E vamos começar. Então, Nate se despede e vai em direção à sua Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. Ela fala que ama Lamborghini e o youtuber fala que acabou de comprar essa Lamborghini e que é uma das suas preferidas. A mulher pergunta se ele é da cidade e ele responde que não, porque acabou de se mudar. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que não ia fazer nada demais e pergunta para ele se ele ainda quer sair com ela. Ele responde que sim e pergunta se ela quer sair para almoçar e ela aceita o convite e eles entram na Lamborghini. Nate pergunta para ela qual carro seu namorado dirige. E ela responde que ele não tem nenhum carro e não sabe dirigir. Então o youtuber fala que é uma pena e em seguida ele entra no carro. Em seguida, Nate pergunta quanto tempo ela namora e ela responde que já namora faz 4 anos. Ele pergunta se nesses 4 anos o namorado dela nunca teve um carro. Ela responde dizendo que ele nunca teve um carro e que ele é um perdedor e que ela não gosta muito de dizer isso, mas é a verdade. Além disso, ela fala que está quase se separando dele. Nate fala para ela que não é só porque ele não tem um carro de luxo que ele é um perdedor. Ele pergunta para ela por que ela foi tão rude com ele no início. Ela responde que ele se aproximou dela de uma vez e que ela ficou com medo. Nate pergunta para ela se ele não tivesse esse carro, se ela estaria falando com ele e ela responde que sim, porque resolveu falar com ele espontaneamente. Ele fala que acha que ela é uma interesseira, porque antes ela o ignorou e depois que viu seu carro veio falar com ele só por interesse na Lamborghini. Ele fala que é para ela sair do carro porque ele não sai com interesseira. Ela pergunta se ele está expulsando ela do carro e ele responde que sim e manda ela sair. Ela sai nervosa, mas acaba se dando mal. Iniciamos o vídeo com o caçador de interesseira John, que chega abordando essas duas garotas. Ele pergunta como elas estão e se apresenta para elas, e em seguida ele pergunta se pode pegar o telefone delas. Porém, as duas garotas respondem que tem namorado. Ele fala que só está tentando conhecer elas e pergunta se pelo menos pode pegar o Instagram delas. Mas, novamente, elas falam que não porque não acham uma boa ideia. Então, o YouTube se despede e vai em direção ao seu Corvette C8 na cor vermelha. Elas ficam observando de longe, mas na hora que elas veem que o carro é dele, é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, as duas se levantam e vão atrás dele perguntando se o carro é dele. Ele confirma que sim e pergunta se elas gostam. Depois delas falarem que adoraram o carro, ele fala que o carro dele é muito rápido e pergunta se elas já andaram num carro desses. A moça de roupa cinza fala que não, mas adoraria andar no Corvette. Para impressionar ainda mais as mulheres, ele fala que é empresário e que aquela Lamborghini ali do lado também é dele. Ele fala que está na cidade por poucos dias e que quer se divertir e ficar à vontade. E pergunta se elas querem sair com ele.
E como a mágica já tá feita, as duas falam que gostariam de sair com ele. Nessa hora, ele mostra para elas o carro e explica que esse carro é o modelo mais novo do Corvette. Depois de um papo descontraído, é nessa hora que o teste começa. Ele fala que tem que falar a verdade porque o carro não é dele e só falou que era seu porque ele queria ter uma chance com elas. As duas garotas começam a questionar por que ele fez isso e fala que ele não vai conseguir nada com elas desse jeito. O youtuber pede desculpas e fala que era por um motivo nobre, porque ele gostou mesmo delas e queria sair com elas. As duas mulheres decepcionadas vão andando e voltam para o lugar que elas estavam sentadas. O youtuber até tenta convencer elas a saírem com ele, mas sem o carro e não tem nenhum sucesso. Mas é nessa hora que ele resolve dizer que estava brincando e que o carro realmente é dele. Então ele chama elas para saírem e fala que era só uma brincadeira. E como o interesse das duas não tem limite e nem vergonha na cara, elas vão com ele novamente até o carro para saírem com ele. E ele não quis saber se elas são interesseiras e vai passar o cerol. Top 2: Blue Ice e seu Corvette C8. Nesse vídeo, uma mulher chega perto do Corvette C8 do caçador de interesseira Blue Ice e começa a tirar fotos como se o carro fosse dela. Até que o youtuber Blue Ice chega e fala para ela que ela deveria estar tirando fotos de outros carros e outras coisas. A mulher pede para ele dar licença e pergunta quem ele é. Ele se apresenta e fala que é só um trabalhador de obra aqui perto. Em seguida, ele pergunta se ela gostou do carro dele, mas a mulher não acredita nem um pouco que o carro é dele e pergunta como um simples trabalhador de uma obra ia ter um carro desses. O youtuber fala que o trabalho dele dá muito dinheiro e que ele tem vários outros carros de luxo e coleciona carros. E fala que ele não é só um funcionário da obra, e sim um gerente de projetos. A mulher não acredita e fala que ele está assediando ela e fala que vai chamar a polícia. O youtuber fala que não precisa disso e que ele vai provar que está falando a verdade. Ele vai até o carro e abre a porta do Corvette. A mulher muda seu comportamento e pede desculpas, falando que foi muito rude com ele. Ele responde que está tudo bem e pergunta se ela não quer sair para dar uma volta com ele. Ela logo aceita o convite e diz que sim. Então Blue Ice pede para ela que antes ela tem que fazer uma coisa. Pede para ela colocar o colete dele e cavar a terra com a pá. A mulher, sem perceber que está sendo trollada, faz tudo o que ele pediu pelo interesse no carro. E quando ela já está dentro do carro, ele pede para ela sair que ele tem um presentinho para ela. Ele pede para ela segurar a faixa e abrir lentamente e ler o que está escrito. Quando ela vê que está escrito que ela é uma interesseira, ela empurra o youtuber e começa a ficar com raiva. O youtuber fala que ela é uma garimpeira de ouro e fala que não vai a lugar nenhum com ela. A mulher fica furiosa e tenta bater com a pá no youtuber. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.